Olá, meus chuchucos de Japurus, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês sabem, o vídeo, pelo título, dá pra saber que é um vídeo um pouco mais punk, mais delicado, mas como muitos vídeos do meu canal eu sempre tento mencionar, é necessário falar. Mas eu sei que meu canal eu me exponho bastante, eu sei que eu conto bastante coisa, e eu sei que até hoje eu não consegui falar muito a fundo sobre assuntos mais complicados na minha vida. Mas nesse vídeo eu vou comentar mais sobre isso, então se você quer continuar assistindo, quer entender um pouco melhor o que eu tô querendo abordar, vamos lá, tá bom? Vamos falar hoje sobre João de Deus, o médium, e todo esse lance das acusações dele ter sido preso e tudo mais. Então vamos. Já faz alguns dias que tá todo mundo sabendo que esse cara, João de Deus, era um médium muito famoso, muito conhecido, muitas pessoas sabem quem é. E começou a acontecer várias denúncias e tudo mais, e foi o estopim de a quantidade de denúncias feitas por mulheres. É um caso extremamente delicado eu comentar sobre isso, porque talvez essa vertente me lembre de vários traumas meus. Então, eu queria muito falar um negócio. Temos pessoas ruins e criminosas, pessoas abusadoras em vários outros ramos específicos. Tivemos muito ano passado, os últimos anos, sobre celebridades. Então é uma coisa que, querendo ou não, a gente não consegue fugir, a gente não consegue fechar os olhos e dizer assim, ó, vamos ver só a novelinha da Globo, vamos ver só a malhaçãozinha ou um filmezinho gostosinho e esquecer que isso está acontecendo. Você fingir que as coisas ruins não acontecem não colabora muito com a gente que tá tentando lutar para essas coisas pararem de acontecer. E com certeza não é com uma atitude totalmente extremista que vamos do nada banir as pessoas que fazem coisas ruins. Tudo que eu quero dizer é que é o seguinte, uma coisa assim, uma coisa discrepante muito louca de tantas denúncias. E mesmo assim, eu me deparei com comentários, ou até o jornalista que apareceu teve a notícia dele lá falando que era muito improvável disso ter acontecido, ou também me deparei com comentários de pessoas falando, mas como que essas mulheres poderiam deixaram isso acontecer? Como que uma mulher de tantos anos ou meninas nunca falaram pra ninguém? Aí eu vou abrir um parênteses para vocês para explicar um pouco da minha vivência, tá bom? E isso não está sendo nada fácil, eu só estou dizendo que se eu gaguejar alguma coisa é porque é um assunto meio punk, como eu falei no começo do vídeo. Em 2013 eu fui estuprada. Com 18 anos tive tentativa de dois namorados, tentaram fazer isso comigo. Dois namorados bem extremamente babacas e obviamente com 15 anos também aconteceu uma tentativa e eu só nem tinha essa ideia de que algo ruim poderia acontecer comigo. Então, esse é um resumo muito grande das coisas, tópicos assim por cima, para vocês saberem que eu vivi algo do tipo, então vocês sabem mais ou menos que eu tô falando isso porque eu vivi isso, certo? Não vou entrar em detalhes, obviamente. Mas é o seguinte, quando o ato se concretizou e muita coisa ruim aconteceu comigo sobre esse lance todo, eu estava passando por uma separação, eu tinha um relacionamento extremamente abusivo. E não importava quantos banhos eu tomasse, não importava quantas vontades eu tivesse de falar com os meus pais ou contar, porque na época eu estava morando com os meus pais, meus irmãos, eu vivi um medo constante de ser julgada ou de eu ser vista como tal errada. E isso é muito louco como a sociedade nos faz pensar que a gente estava errado, porque X roupa nós estávamos usando, porque nós estávamos muito provocantes, porque nós seduzimos a pessoa. E é de uns argumentos que eu leio muito escrotos e muito ridículos. Nesse vídeo, o que eu quero frisar muito bem para vocês é exatamente a dúvida que vocês estão tendo com casos desse tipo ou com casos semelhantes, mas que são sempre os mesmos enunciados, sabe? Os mesmos denúncias de abusadores ou de casos extremamente impactantes. O que vocês estão fazendo duvidando de uma pessoa, duvidando de uma pessoa que chegou lá e finalmente conseguiu denunciar? Outra coisa que me deixa muito chocada sobre tudo isso sobre o João de Deus é que, apesar de a quantidade muito maluca, muito impactante, de 300, muitas mulheres denunciarem, e que são incentivadas a denunciar depois que vejam, olha, aquela mulher finalmente conseguiu ir lá, talvez eu também consiga, isso é
triste por tudo o que aconteceu com elas, mas é bom que tá acontecendo pra a gente conseguir incentivar outras mulheres, porque eu não consegui, então é uma coisa que eu posso dizer que é bem difícil fazer. Mas é muito estranho quando a gente lê sempre os enunciados de notícias falando, por exemplo, vamos ler aqui. João de Deus, suspeito de abusos sexuais, se entrega à polícia em Goiás. Suspeito de abuso sexual. Claro que você tem que averiguar um monte de coisa, mas, gente, é muita gente denunciando o filho da puta. E aí o advogado dele disse o seguinte: o senhor João nega essas acusações. Nós, com o tempo, poderemos demonstrar o que aconteceu. Então ele está negando, ele declara inocência, disse que realmente foi até a polícia se entregar, porque ele estava assim, procurado e tudo mais, meio que estava fugindo. Teve todo um paranauê treta com dinheiro, mas não vem ao caso isso. O que eu quero é o seguinte: vocês vão duvidar de 300 mulheres, seja lá a quantidade de mulheres, vocês vão duvidar de uma mulher denunciando? Que merda de vontade é essa de toda mulher que tá chegando lá, ou alguém, homens também são abusados, acontece um monte de notícias sobre isso também, teve atores que abusaram de menores e tudo mais. Por que vocês têm tanta vontade de duvidar do outro, de vez de colaborar, de vez de ajudar? Então é uma dessas coisas que a sociedade faz nos colocar na cabeça, que é o que faz algumas mulheres, como eu já tive esse pensamento, que talvez a culpa era minha. Ou talvez não, isso foi maluquice minha, isso não aconteceu. Acontece. Aconteceu. E se vocês continuam fazendo esse tipo de argumento, falando que ela tá fazendo isso só pra estragar a reputação da pessoa, ou sei lá o que, vocês estavam usando esse tipo de argumento, é muito triste. É muito chato, inconveniente, desnecessário. É que nem o movimento que foi mais ou menos o movimento do Me Too, a hashtag que teve. Muitas celebridades começaram a denunciar ou a falar: isso também aconteceu comigo. E eu me senti extremamente assim, tipo, meio que abraçada, porque nós mulheres estávamos tentando mostrar que isso aconteceu conosco, mas estamos tentando mostrar que, assim, vamos lutar contra isso, vamos ajudar as outras manas, vamos ter uma poderosa sororidade e, sei lá, vamos denunciar aqueles que podemos chegar lá. Então, é muito complicado hoje em dia a gente denunciar um estupro, porque não é só chegar lá e denunciar, tem tantas horas que dá pra fazer o exame específico, que aí mostra que realmente foi comprovado. E esse lance do comprovado é um campo muito delicado, porque como é sempre a minha palavra contra a da outra pessoa. E como nós vivemos num país extremamente machista, é muito chato você chegar lá, ouvir relatos, já ouvi isso de amigas minhas, então eu sei do que eu tô falando. Que chegaram lá e não tinha uma delegada, não tinha uma mulher, era um homem. Esse homem já ficou fazendo comentários muito chatos do como, que horas você estava na rua, quem você estava, por que você foi na casa de tal pessoa. A gente não espera simplesmente que, opa, hoje eu vou sair de casa, mas eu vou levar uma faca, um spray de pimenta, porque talvez eu seja estuprada a qualquer momento. Mas uma coisa que eu vou dizer muito, pelo que eu vivi, você pode tentar reagir e pode dar certo. Quando eu tinha 15 anos eu consegui escapar da situação, mas eu não consegui escapar da situação. Eu estava tão aterrorizada com aquilo que aconteceu comigo, eu simplesmente desliguei, que foi até uma das coisas que eu posso mencionar aqui, que foi algo que me fez muito mal quando eu assisti 13 Reasons Why, a série, porque mostrava muito daquilo que eu vivi, porque é como se eu tivesse desligado, como se eu tivesse realmente morta. Então, levou muito tempo para eu processar, muito tempo para eu entender, e quando eu comecei a entender, eu comecei a ficar muito mal e recebi ameaças e ainda estava lutando com vários outros contratempos na minha vida. É como se, tipo, eu não tivesse tempo para raciocinar. Olha, eu tenho que raciocinar isso aqui, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu tinha um emprego que era extremamente muito complicado, eu tinha prazos para cumprir, eu tinha faculdade, eu tinha uma família também complicada, todos nós temos. Mas tudo isso me fez desviar da virtude que era pra ser mais exata. Aquele cara me abusou, eu sou obrigada a ir lá. Mas naquele momento aquilo me fez pensar que eu seria julgada, me fez pensar que eu estava errada, que
que a culpa foi minha. E faz o quê? 2013, 2014, 15, 16, 17, 18. Olha quanto chão já corri, quanta coisa já aconteceu. E é estranho, porque eu ainda tenho pesadelos com isso. É estranho como eu ainda tenho medo. O medo não deixa de estar com você. Imagine o seguinte, tem mulheres que saem à noite e elas têm medo, e nunca aconteceu com elas, e eu espero que isso continue com elas, que nada aconteça com elas. E é uma coisa extremamente idiota também, eu tô falando muito essa palavra extremamente nesse vídeo, que tem pessoas que falam, ai, tomara que isso aconteça com você, pra você entender que isso e aquilo. Meu bem, meus anjos maravilhosos, eu não quero que aconteça com ninguém. Se possível. Eu não quero que aconteça nada com vocês pra vocês começarem a respeitar aquilo. Eu gostaria que do nada rolasse empatia agora. Que do nada vocês parassem de duvidar das mulheres. Eu cheguei a um ponto na minha vida que uma mana chega pra mim e diz: isso aconteceu comigo. Eu vou pegar na mão dela e eu vou fazer tudo que eu puder e tudo que estiver ao meu alcance pra poder ajudá-la. E se ela não conseguir ir denunciar aí atrás, acontece. Mas quando muitas mulheres se juntam e muitas denúncias acontecem contra esse cara, eu tenho que tirar o chapéu, porque não é fácil chegar lá. Não é fácil denunciar. Hoje em dia eu não tenho como denunciar, porque eu não sei onde anda o ser humano. Eu não sei o que vai acontecer se eu me deparasse com esse ser humano no outro lado da rua. Mas posso afirmar com a minha vivência que isso me aterroriza até hoje. Isso me afeta no meu cotidiano e eu acho muito chato, muito desrespeitoso. Você é um babaca se você duvida da mulher que está denunciando, mas esse vídeo não foi nada muito fácil pra mim. Eu já tentei gravar ele várias vezes. Teve um vídeo que eu tentei gravar sobre os meus abusos que eu vivi na minha vida. E quando eu vi o filme Mulher Tatuagem do Dragão, ou traduzido como O Homem que Não Amava as Mulheres, e tem cenas extremas e bem fortes, eu não pude deixar de comemorar quando a menina fez X coisas. Se você não viu o filme, eu não vou falar, porque por dentro era aquilo que eu queria que acontecesse com aquele ser humano. E esse campo todo dessa discussão vai muito mais além, pode chegar em muitos outros vídeos, tem todos os lances sobre castração química e tudo mais, mas eu posso deixar muito pronto aqui, muito rápido, que eu penso simplesmente assim. Não acho que castração química seja a solução, porque nós temos denúncias de abusadores que estupram crianças com cabo de vassoura, com outras coisas, eles acham outros meios. Não é ali embaixo o pênis dele, o pipico dele. É aqui dentro. Então, você chegar pra mim e dizer, ai, castração química vai salvar tudo, pronto. Mas vocês estão percebendo que é uma coisa pra punir algo que já aconteceu. Então, como que nós vamos chegar lá pra conscientizar as pessoas? Como nós vamos evitar que existam futuros estupradores ou que continue tendo e que a gente não consiga ter justiça? Bem, vai ser um chão muito longo pra correr e a gente tem que discutir sobre isso. Então, esse vídeo mais é pra vocês entenderem um pouco do que eu vivi e um pouco dos meus pensamentos e talvez a gente bater um plano legal sobre tudo isso. Mas, sim, a essência disso aqui tudo é simplesmente falar: parem de julgar. Podemos ver que, tipo, existem denúncias que podem ser falsas, mas isso vai tanto contra mulheres, contra homens e tudo mais. Mas, em primeira mão, não duvide de um ser humano que está sofrendo e que conseguiu chegar lá e denunciar, porque você não está vivendo na pele dela, e você não está sofrendo. Então, eu acho que um pouco mais desse vídeo todo é só falar pra você ter um pouco de empatia. E se você não tem empatia e é um filho da puta e idiota, cala a boca e não fala merda. Eu acho que essa é a melhor coisa possível no momento, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ser todo esse lance muito pesado e complicado, mas como todo vídeo eu falo, tem assuntos que são importantes. E eu quero abordar tanto os felizes quanto os assuntos infelizes, porque quando a gente continua guardando isso e escondendo e botando pra baixo do tapete, não tá acontecendo nada.
quando explodir, vai ser muito feio. E vai ser muito complicado lidar com aquilo. Então é melhor a gente começar a comunicação melhorar. É melhor a gente começar a lutar mais por tudo isso e dizer, olha, isso acontece, o que eu posso fazer pra ajudar, o que eu posso fazer pra mudar. A gente vai mudando em pouquinho. Então, vamos colaborar, vamos ajudar, tá bom? Mas eu só queria conversar com vocês sobre essas coisas e isso tá mexendo muito na minha cabeça, sabe? Como é que, ai, suspeita. E ainda estão falando que talvez fosse ficar em prisão domiciliar, mas foi negado o habeas corpus desse filho da puta. Então vamos ver se vai rolar notícia de justiça, tá bom? Eu sou a Thay, seu canal não é Thay, você não caiu aqui de paraquedas, né? Então se você curtiu esse vídeo, eu acho que é importante eu comentar mais vídeos sobre isso, comente, curta, me ajude muito. Meu Instagram é Thay Sullivan e aguarde até os próximos vídeos.